Eu gostaria de dar umas pinceladas a respeito do começo da Bíblia. Deus, acabando de fazer o globo terra, o seu espírito invisível pairava sobre as águas. Deus é espírito e o homem não pode ver Deus porque ele é invisível. E Deus agora forma o homem Adão visível para que o mundo pudesse ver. E ali Deus sopra nas suas narinas o fogo que dá vida e coloca o nome dele de Adão. Adão no hebraico quer dizer tirado da terra vermelha. E Deus coloca no jardim do Éden, que hoje representa o mundo, para governar. Adão passou a ser o porta-voz de Deus. Adão passou a ser uma pessoa de confiança de Deus. Mas Adão desobedece a palavra de Deus. E Adão agora passa a fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E Deus, não gostando daquilo, Deus agora tira o homem da face da terra. Deus expulsa o homem Adão da face da terra. Mas Deus precisava de alguém para dar continuidade àquilo que ele estava fazendo. Mas ele não tinha. Só que o profeta Isaías profetiza sobre a vontade de Deus. E Deus dá um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará um filho. Ele chamará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14 e Mateus 1, 23. Aconteceu no livro de Lucas, capítulo 1, verso 28 em diante, que a Maria, ela estava em um determinado local da sua casa quando o anjo aparece. E ele diz para ela, salve agraciada. Ela fica um pouco perturbada daquilo de ver um ser que ela nunca tinha visto. E o anjo diz para ela que ela não temesse porque ela ia conceber um filho. E ela não acredita naquilo. E ela começou a sorrir. E o anjo repreende ela. Por que você está sorrindo? Por que você está fazendo isso diante de Deus? O anjo representava Deus naquele momento. Porque Deus precisava de um homem visível para governar o mundo. Daquilo que foi o plano de Deus no começo. Só que agora, esta criança, no verso 14 do Evangelho de João, capítulo 1, o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre a humanidade. Por 33 anos, Jesus, ele viveu neste mundo. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava. Jesus fez maravilhas na face da terra. De tudo aquilo que você pode pensar, imaginar de bom, Deus fez. Jesus, em forma de Deus, ele fez em carne, porque agora ele era visível. Só que agora, Jesus é levado a Pilatos, que era governador de Roma da época. E Pilatos agora entrega Jesus para ser crucificado lá no Monte da Caveira, no Monte do Calvário. E ali Jesus, ele é crucificado. E a palavra de Deus diz que agora ele morre. E um homem, por nome de José da cidade de Arimateia, ele chega a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos, não acreditando e queria confirmação da morte de Jesus, mandou que um soldado fosse até o local onde estava sepultado Jesus, no meio de dois malfeitores, e ali foi confirmado que todos os três estavam mortos. Mas o soldado, ainda pegando a lança, cravou ao lado de Jesus
e saiu sangue e água. O sangue representa a vida, a água representa o Espírito Santo. Jesus, materialmente, ele estava morto, mas espiritualmente ele estava vivo, porque ele é Deus, e Deus não morre. José foi levado, o corpo de Jesus, para o túmulo. No primeiro dia da semana, quando as mulheres foram até o túmulo para colocar perfume, ali no corpo de Jesus não se encontrava. Jesus tinha ressuscitado. E a Bíblia nos diz que Jesus ressuscitou em um corpo espiritual. Não o corpo que ele tinha, aquele corpo material. Era visível, o pessoal via Jesus, mas ele era um corpo espiritual. Os seus discípulos viu, por mais de 500 pessoas viu. Jesus comeu com eles, Jesus conversava com eles, mas só que Jesus ele desaparecia no instante, porque ele era um espírito. No caminho de Emaús, os 3 homens que estavam com Jesus, um deles era primo de Jesus e não reconheceu Jesus, porque Jesus era espírito. Deus era espírito. Deus era o verbo. A Bíblia nos diz que Jesus andou sobre o mar e ele já tinha ressuscitado. Jesus não era o Jesus carnal, não era o Jesus de Nazaré, mas era o Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que ele andou na praia com seus discípulos, ele conversou com seus discípulos. A Bíblia nos fala que muitos viram Jesus, mais de 500 pessoas naquela época, porque o mundo era pequeno, a população era poucas, não tinha muita gente, todos viram Jesus ressuscitado, mas Jesus, ele cumpriu a ordem do Pai, ele cumpriu a ordem de Deus, porque ele veio para a salvação deste mundo. Ele veio para ensinar, preparar e levar. A Bíblia nos diz que agora ele sobe para o monte, multidões viu Jesus, e a Bíblia nos diz que agora ele fala com seus discípulos, e ali ele sobe para os céus. E antes dele subir, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu falarei com o Pai e ele enviará o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar convosco para sempre. E antes disso ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu te pergunto, e já passou a consumação dos séculos? Não. E Jesus está aqui. Jesus não está morto. Jesus é espírito, porque a Bíblia nos fala, meus queridos, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus era um verbo espírito, invisível. Deus era verbo invisível. Ninguém nunca viu Deus, mas por 33 anos o mundo viu Deus em carne, que era Jesus. Ele foi para o Pai porque ele cumpriu a autoridade do Pai, mas ele voltou em espírito para estar conosco até a consumação do século. Só que muitas pessoas estão aguardando Jesus. Só que o Jesus que vai vir, o Jesus ressuscitado que vai vir, ele não vai pisar neste mundo. Não, meus irmãos. Ele não vai pisar aqui nessa terra, não. A Bíblia diz que ele vem vindo ares. E poucas pessoas vão reconhecer ele, porque ele é espírito. O seu próprio primo, né, no caminho de Emaús, não reconheceu ele. Passou a tarde conversando com ele, Jesus leu a palavra de Deus, pregou para eles, Jesus sentou na mesa com eles, comeram com eles. Quando Jesus declarou algumas palavras, foi que eles abriram os olhos,
Jesus sumiu. Jesus estava em espírito. Nós temos que ler a Bíblia no espírito para nós entendermos o que a palavra de Deus fala conosco sobre a respeito da vinda de Jesus. Amém? E que assim Deus nos abençoe. E que Deus possa colocar na mente e no coração de cada um. Porque ele veio neste mundo preparar uma casa. Essa casa é meu corpo, é teu corpo. A Bíblia diz que Deus, ele não mora, ele não habita em casa feita pela mão do homem. Porque ele é espírito. 1 Coríntios 3,16 está dizendo que não sabeis mais que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita entre vós. O meu corpo, o teu corpo, é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus veio a este mundo para isso, para me preparar, para te preparar para a morada do Espírito Santo. Só que se você não estiver preparado, se teu corpo não for o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus não pode habitar na tua vida. No livro de Lucas está escrito, Jesus é a rocha e nós somos a casa. E ele diz, toda casa que estiver edificada sobre a rocha, que é Jesus. Vê os problemas temporais, as dificuldades, as doenças, e não nos atinge, sabe por quê? Porque nós estamos edificados em Jesus. E o Espírito Santo de Deus está sobre nós. É isso que nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina. Precisamos de ler a Bíblia, texto sobre texto, contexto, mas no Espírito, para que ele nos mostra a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que assim Deus nos abençoe.